Então, por favor, abram as Bíblias de vocês comigo em Jonas, capítulo 2. Livro de Jonas, profeta Jonas, no capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Para nós, nesta noite, os versos são de 1 a 6. Jonas 2, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. A sua palavra que nos liberta, a sua palavra que nos transforma, que gera fé em nós. Eu peço, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor venha neste momento falar aos nossos corações, para que possamos entender, Deus, que Tu és soberano sobre tudo, sobre todos. É o Senhor, Pai, quem governa sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. E pedimos, Deus, para que o Senhor venha falar através da minha vida, que não seja aqui, Pai, eu que falo, mas o Teu Santo Espírito através de mim, Senhor. Guarda, Pai, os nossos corações, que possamos estar 100% atentos, Deus, ao que o Senhor vai falar conosco nesta noite, Pai. Assim eu oro e peço, te agradeço, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, como vocês sabem, desde o domingo passado, nós vemos trabalhando acerca do livro de Jonas. Nós temos como tema principal, como eu disse no início, a soberania de Deus. Como um Deus soberano, Ele age em nossas vidas. Quem esteve aqui na semana passada pôde ver que o Senhor, Ele chamou Jonas, chamou o profeta Jonas para que ele fosse a uma cidade pregar arrependimento àquelas pessoas. A cidade era Nínive. Nínive estava localizada em um reino que não fazia parte de Israel. As pessoas em Nínive eram pessoas pagãs, eram pessoas que não cultuavam, não adoravam ao Deus de Israel, ao nosso Senhor. E Jonas foi chamado a pregar aquele povo. No verso 3, nós podemos ver que a primeira atitude de Jonas é se dispor. Mas ao invés de Jonas se dispor e ir até Nínive, pregar, fazer o que o Senhor tinha ordenado, Jonas fez o contrário. Jonas olhou para o lado de Nínive, virou para trás e começou a fugir. E Jonas não estava fugindo somente de Nínive, estava fugindo do Senhor. Quem esteve aqui hoje, nesta manhã, pôde ver o pastor dar para nós um exemplo, uma ilustração de uma criança que se esconde atrás da cortina. Todos nós conseguimos ver a criança escondida atrás da cortina. A gente sabe que ela está escondida lá, o pezinho dela está aparecendo, ela fica rindo, fica mexendo na cortina. Todos nós sabemos, mas a criança não. Para ela é como se ela tivesse realmente escondida ali. E Jonas realmente pensou por vários momentos em que ele poderia fugir do Senhor, que ele poderia se esconder da vontade soberana de Deus. E a gente vê até o finalzinho do capítulo 1 de Jonas que o que ele faz é só fugir. Foge, 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 até o momento em que Jonas não tinha mais nenhuma condição de fugir. Até o momento em que ele chegou a certo ponto em que não adiantava mais ele fugir. Ele já não tinha mais o que fazer na vida dele. Esse capítulo 2 aqui de Jonas é de suma importância para nós. É a virada de chave, como o pastor disse aqui, a gente não precisa da virada de chave no nosso cérebro não, mas aqui é a virada na vida de Jonas. Aqui é quando Jonas verdadeiramente entende o propósito da sua vida, o propósito de servir ao nosso Deus. Nesse capítulo 2 de Jonas, nós veremos como um Deus que é soberano age soberanamente em nossas vidas. Às vezes nós fazemos planos, nós buscamos as coisas, desejamos as coisas, corremos atrás das coisas. O pastor acabou de expor isso daqui. Muitas vezes a gente busca, a gente faz planos e tudo mais, só que o Senhor, Ele é soberano. Ele governa sobre tudo e sobre todos.
Nesta noite a gente vai ver isso, como o Senhor soberano governa as nossas vidas e a diferença que isso causou na vida de Jonas. Se a gente for analisar, e agora fazendo uma ilustração, mas como ilustração de hoje eu queria trazer para nós as nossas vidas. Imagina você, olhe para dentro de si neste momento, veja como está a sua vida, o que você tem desejado, o que você tem buscado. Às vezes, aos olhos do mundo, aos olhos da cultura, todos nós aqui somos cristãos. Pelo primeiro motivo, domingão à noite a gente está aqui, em vez de estar em casa descansando, porque amanhã trabalha. Às vezes a gente traz isso para dentro do nosso próprio coração, em achar que por a gente servir a Deus, por a gente se dispor a estar aqui, a gente está sendo um bom cristão. Mas eu quero que você analise isso também à luz do que o pastor disse aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Será mesmo que a forma com que nós temos agido em nossas vidas, nós estamos indo de acordo com a vontade do Senhor? Porque Jonas é um exemplo claro de que Deus continua sendo soberano, mas a gente pode estar indo na contramão do que Deus quer para nós. Nada foge do governo dele, nada foge do controle dele, mas a gente pode, em algum momento de nossas vidas, estar caminhando ao contrário do que Deus traz. Como o pastor citou aqui na questão da prosperidade, às vezes a gente acha que por ser próspero, por ofertar muito, a gente está servindo ao Senhor. Às vezes a gente acha que por estar aqui servindo de segunda a segunda, fazendo tudo que o pastor, que a liderança da igreja pede, a gente está sendo um bom cristão, a gente está indo, caminhando da forma correta. E eu quero que a gente imagine isso durante todo esse sermão. Eu quero que cada coisa que for dita aqui, em cada um dos pontos, a gente possa verdadeiramente nos examinar, possa verdadeiramente olhar para dentro de nós e ver se nós que fomos chamados pelo Senhor, se estamos vivendo realmente dentro da vontade do Senhor. Ao ponto que ou nós estamos caminhando na vontade soberana do Senhor e graças a Ele nós não precisaremos passar por isso, ou nós estamos igual Jonas, nos afundando, até o momento em que os ferrolhos estão se fechando em cima de nós, em que nós não temos mais vida, e a nossa única saída é clamar ao nosso Senhor. O título da nossa mensagem hoje é A Oração que Nasce no Abismo. E como a gente pôde ver, o que Jonas faz aqui no seu capítulo 2 é orar. Essa oração aqui que a gente acabou de ler, não foi a primeira oração que Jonas fez. Foi uma segunda oração que Jonas fez. Essa oração que a gente acabou de ler é uma oração de gratidão de Jonas. E aí a gente pensa, nossa, gratidão. Olha o que Jonas fala, olha como estava a vida de Jonas. Mas aqui ele se moveu em gratidão ao Senhor. Só que nós veremos tudo o que aconteceu até este momento aqui. Até o momento em que no verso 17 do capítulo 1, último verso, o Senhor fala que ele preparou para Jonas um peixe para tragá-lo. Até nisso nós veremos como o Senhor ele é soberano, como ele age em nossas vidas, como o Senhor transforma as nossas vidas, como ele é capaz de tirar de nós um coração de pedra, um coração que pensa somente em si mesmo, para um coração de carne. Como ele transforma a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver. Nós veremos isso nesta noite sobre esta oração que nasce no abismo. E com ela nós teremos três prioridades. Três prioridades de quando nós estamos na situação do abismo. E essa oração, esse clamor ao Senhor, ele gera em nós um verdadeiro quebrantamento. E essas três prioridades para nós essa noite são uma oração sincera, que será o nosso tópico 1, os versos 1 e 2. Os versos 3 e 4 serão o nosso segundo tópico, que é um arrependimento eficaz. E os versos 5 e 6 serão para nós uma convicção que traz paz. Então que nesta noite a gente possa, ao caminhar por esses três tópicos, entender que no momento em que para nós não há esperança, em que para nós não há salvação, em que para nós não há ação, algo que podemos fazer, um esgotamento das nossas ações, nesse momento o Senhor soberano se revela a nós. E o Senhor soberano nos salva. Amém? Primeiro tópico para nós, uma oração sincera. Os versos 1 e 2 dizem assim: Então Jonas
do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. É nesse momento que as coisas começam a mudar. O rumo da vida de Jonas, ele começa a se voltar para onde ele deveria estar indo. Como lembrado no início aqui, no verso 3, Jonas levanta, ele se dispõe e ele vai para o lado contrário. Como os remadores fazem, olha para um lado e rema para o outro. Jonas está remando para o lado contrário. A partir do momento em que ele é chamado para cumprir a vontade soberana do Senhor, ele se levanta no que ele acha que é o seu livre-arbítrio e fala assim: eu não. O Senhor, ele tem controle sobre todas as coisas, mas não sobre as minhas ações. E quantas vezes em nossas vidas nós achamos que o Senhor, ele tem controle sobre todas as coisas, mas ele nos respeita. Quem aqui já ouviu alguma vez que o Espírito Santo nos respeita? A gente age conforme a gente quer. Hoje eu assisti um Reels, que nem compensa eu falar de quem foi a pessoa, mas é um pregador muito conhecido no Brasil falando que o nosso Deus nos prometeu prosperidade, Ele nos prometeu paz, Ele nos prometeu alívio. A gente tem que pôr Deus na parede e fazer Deus nos entregar aquilo que Ele prometeu. Infelizmente, o que a cultura prega, o que o mundo prega para nós, é que nós estamos no centro. E foi assim que Jonas agiu, como se ele estivesse no centro, como se ele detivesse o controle sobre as suas ações. Aqui no livro de Jonas é interessantíssimo, pois podemos ver a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Podemos ver como as duas caminham paralelamente. Podemos ver como o Senhor, ele é soberano, nada vai fugir da vontade dele. Eu sei que vocês já leram Jonas todo, vocês sabem o final dessa história aqui. E nesse momento em que aqui estamos, nós vemos as coisas mudarem na vida de Jonas. E por que as coisas mudaram na vida de Jonas? Para quem assistiu hoje a ministração do pastor vai entender. Para quem não assistiu, deveria ter assistido. Pessoal, neste momento aqui, Jonas já não tem mais saída. Os homens o lançaram no mar. E assim que os homens o lançaram no mar, a tempestade se acalmou. Para aqueles homens, as coisas ficaram tranquilas. Mas e para Jonas? Imagina você em alto mar, descendo. Jonas pode até ter tentado nadar em algum momento, mas em algum momento a sua força acabaria. E é nesse momento em que estamos. Jonas estava afundando. Jonas não tinha perspectiva. Jonas não tinha mais o que fazer. Mas como um filho do Senhor, o Senhor soluciona o problema de Jonas. Se a gente for voltar e ver o que acontecia na vida do profeta Jonas, em 2 Reis, no capítulo 14, Jonas vai trazer ao reinado de Jeroboão II uma profecia de prosperidade, em que Israel reconquistaria suas terras, e deu tudo certo. Jonas estava vivendo em um tempo de paz, estava vivendo em um tempo de prosperidade. E aí o Senhor chama ele e fala assim: levanta aí, cara, você vai lá em cima, a mais de 700 quilômetros daqui, pregar para uma cidade em que é governada pelos assírios, que era um povo completamente violento, um povo que vivia em guerra com Israel. Você vai levantar, você vai lá falar para eles que eles estão vivendo em pecado, falar para eles que a vida deles não condiz com o Senhor, não agrada ao nosso Deus, estão vivendo em desobediência. Imagina você no lugar de Jonas. Pensa em você como uma pessoa comum no lugar de Jonas, vivendo na paz, na tranquilidade, sendo servo do Senhor, uma beleza, só participando dos cultos, só estando aqui todos os domingos, mas o Senhor pega e fala com você: não, levanta aí, cara, você vai se sacrificar por mim, se preciso for, você vai lá no meu inimigo e vai pregar ao meu inimigo. E aí, se a gente parar para pensar, Jonas tinha motivos para não ir a Nínive. Se a gente olhar por nós mesmos, eu não vou não, vou viajar lá para onde a palavra de Deus é proibida ser pregada, vou pregar para aquelas pessoas, eu vou morrer lá. Eu prefiro ir pregar em Orlando, muito mais fácil. Eu prefiro ir pregar na Suíça, comer o melhor chocolate do mundo, que inclusive o cacau vem do Brasil. Eu prefiro passear, mas não.
que o Senhor queria de Jonas? Vá, faça o que eu estou te exigindo que faça. E Jonas foge, e Jonas corre, até este momento, onde ele não tinha mais escapatório. E aqui Jonas começa a fazer algo que deveria ter feito desde o início. Assim como o Senhor o chama em Jonas 1:1, Jonas 1:2 deveria ser: e Jonas se levantou, se dispôs, clamou ao Senhor dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías fez. Mas não, Jonas falou assim: eu vou nada, foi embora. Foi ao contrário do que ele deveria ter ido. E aí eu queria perguntar para você nesta noite: será que você, um cristão, um filho do Senhor, alguém que se intitula sobre essa altíssima responsabilidade de ser um cristão, será que você tem vivido isso? Será que você, quando o Senhor o chama, você fala: eis-me aqui? Você ora ao Senhor, agradece a Ele e fala: Senhor, eu não sei como eu vou fazer, eu não tenho recurso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu confio no Senhor, eu confio na Tua soberana vontade e eu vou agir conforme a Sua soberana vontade. Será que temos agido assim? Ou será que temos fugido do Senhor? Será que nós temos verdadeiramente andado na vontade do Senhor? Será que verdadeiramente nós temos feito o que Ele quer de nós? Ou será que nós somos cristãos até o momento que aquele ar-condicionado ali desligar e tá 30 graus e a gente está de terno? E aí? Como será que funciona a nossa cristandade? Porque é muito fácil para nós, sentados aqui na cadeira, falar assim: nossa, Jonas é muito louco, como que Jonas faz isso? Como que Jonas ouve a voz do Senhor e foge da presença do Senhor? Na hora eu oraria ao Senhor, eu me disporia. A gente fala isso sentado aqui. Mas será que temos feito? Eu separei alguns versos de coisas que deveríamos estar fazendo como cristãos e não estamos fazendo, ou estamos fazendo meia boca. Está fazendo meia boca já está errado. E eu queria compartilhar com vocês para que vocês pensem, como eu disse lá no início, se realmente estamos vivendo de acordo com a soberana vontade do Senhor. Será que temos lançado ao Senhor as nossas preocupações, fazendo conhecidas dele todas as nossas necessidades, como dito em Filipenses 4:6? Será que temos cumprido o nosso ID, a nossa grande comissão, pregado o Evangelho a toda criatura, como o Senhor nos ordena em Mateus 28:19? Ou será que nós só temos pregado a quem a gente quer? Como Jonas. Pregar aos israelitas é fácil, é o povo do Senhor. Assim foi com Isaías, com Jeremias. Pregaram ao povo do Senhor. Mas Jonas tinha que pregar ao inimigo. E quando o Senhor nos chama a pregar a todas as criaturas, são todos. A gente não pode escolher a quem está pregando. A gente deve assumir a nossa posição de servos, para que nós não tenhamos que fazer esta mesma oração que Jonas fez, para que nós não tenhamos que clamar a misericórdia do Senhor, porque a gente já está no profundo, porque a gente já está morto, porque para nós já não tem mais solução. Será que nós temos meditado na santa palavra do Senhor dia e noite, como fala no Salmo 119? Será que nós temos nos guiado pela palavra do Senhor? Porque a gente pode pensar: nós somos bons cristãos, nós agimos da forma correta. Será que agimos da forma correta? Será que servimos ao Senhor da forma correta? Como eu disse, nós devemos ter uma oração sincera. E parte da nossa oração sincera é reconhecer que somos falhos. É reconhecer que em nós não há mérito nenhum. Em nós não há força nenhuma capaz de nos fazer agir da forma correta. Como o pastor bem citou aqui, Calvino, algo bom em nós é Cristo. De ruim é a gente mesmo. E o que Jonas tentou fazer em todo o capítulo 1 foi agir de acordo com a própria vontade, agir na própria força. Não só ele, os homens pagãos que estavam no barco tentaram remar, mesmo com o soberano Senhor falando: lança no mar, joga no mar que vai se acalmar. Mesmo depois disso, eles continuaram remando, tentando ir para a terra. E aqueles homens pagãos
tiveram mais visibilidade, tiveram mais acerto na vontade do Senhor do que Jonas. Eles não queriam lançar Jonas no mar para que eles não tivessem culpa sobre a vida de Jonas. Enquanto Jonas estava adormecido, despreocupado em fazer a vontade do Senhor. Quantas vezes nós vivemos despreocupados em fazer a vontade de Deus? O Senhor já me alcançou, eu já sou salvo pela graça, mediante a fé. Não vem de mim, é um dom de Deus, então eu não preciso fazer mais nada. O Senhor é soberano, eu não preciso trabalhar na obra. O Senhor é soberano, eu não preciso aprender mais dele. Porque se eu for realmente salvo, né, aquela falácia, aquele espantalho do calvinismo, se eu for realmente salvo pelo Senhor, está tranquilo, não preciso fazer mais nada. No tempo oportuno, Deus vai me resgatar. Mas e aí como é que funciona a liberdade? Que é o que Jonas acha que ele tem. O que a sociedade chama de livre-arbítrio, que na verdade é uma livre agência, Jonas estava agindo de acordo com a sua liberdade. O Senhor chamou, ele recusou. E ele só foi descendo. E conforme ele recusava ao Senhor, ele era desobediente ao Senhor, ele só descia, ele só afundava. Até o momento em que ele não tinha mais o que fazer. E aí, das profundezas, ele clama ao Senhor. Se a gente for ver no verso 16 do capítulo 1, aqueles homens que estavam com ele no barco, eles entenderam que o Senhor era o nosso Senhor, que o Senhor era o Deus criador de todas as coisas. E eles fizeram votos ao Senhor. Eles entenderam. No verso 17, o Senhor também já tinha feito a parte dele, já tinha preparado o grande peixe para tragar Jonas. Mas Jonas ainda, a gente não sabia o que tinha acontecido a Jonas. Depois que ele foi lançado ao mar, aqueles homens se arrependeram, aqueles homens se prostraram diante do Senhor. Depois que Jonas foi lançado ao mar, o Senhor já tinha o seu plano estabelecido. Deus não tinha pré-sabido que Jonas ia se arrepender. Ele já tinha preparado o grande peixe antes de Jonas se arrepender. E quando Jonas é lançado ao mar e ele está afundando, ele clama ao Senhor. É aí que Jonas entende. Se a gente vê no verso 2, ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas aqui já tinha certeza que o Senhor tinha respondido. Por quê? Porque Jonas tinha feito uma oração sincera ao Senhor. Jonas tinha reconhecido que ele estava agindo de acordo com a própria força. Quando a gente está no abismo e a gente é um filho do Senhor, a gente entende que é somente o Senhor soberano que age em nossas vidas. E aí a gente clama ao Senhor. Jonas aqui não estava preocupado com a sua vida física. Até porque você já está no fundo do mar. Você sabe que você não vai conseguir sair dali. A preocupação de Jonas era estar na presença do Senhor. E Jonas clama ao Senhor. Jonas, ele se arrepende das suas ações. Ele poderia ter estado no barco, se arrependido no barco, pregado aqueles homens no barco. Poderia ter sido diferente a história. Mas não, ele permaneceu agindo da forma errada. Ele permaneceu querendo lutar contra a vontade soberana do Senhor. E como eu disse no início, a soberania de Deus é responsabilidade humana. Não adianta você lutar contra a vontade do Senhor. Se Deus falou que é para você ir a Nínive pregar, você vai a Nínive pregar. Se Deus falou que é para você pregar a toda criatura, é para você pregar a toda criatura. Se o Senhor falou que quer você esteja bebendo, comendo ou fazendo qualquer coisa, você deve dar glória a Ele, é isso que você e eu devemos fazer. Uma oração poderia ter resolvido a situação lá no início. A disposição correta de Jonas, ter orado ao Senhor e falado: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu vou agir, eu vou fazer o que o Senhor me ordena, poderia ter resolvido. E aí a gente pode, às vezes, estar passando pela mesma situação de Jonas. A gente é cristão, a gente é um povo escolhido do Senhor, mas às vezes a gente está tentando fazer as coisas da nossa própria forma. A gente tenta agir na nossa vida profissional da nossa própria forma, na nossa vida conjugal da nossa própria forma. A gente quer escolher as coisas para nós. E aí em Tiago 3, Tiago vai falar que
nós não recebemos as coisas do Senhor porque nós pedimos mal. Nós pedimos mal as coisas porque nós pedimos as coisas para esbanjar em nossos prazeres. Nós pedimos as coisas para viver de acordo com a nossa vontade. Isso não é uma oração sincera. Uma oração sincera, ela é carregada de esvaziamento, ela é carregada de arrependimento, ela é carregada de uma noção que o Senhor é soberano e eu sou instrumento nas mãos do Senhor, eu sou criação do Senhor. Se eu preciso viver da forma com que Deus traz, é o que eu preciso fazer. É isso que Jonas vai fazer. A oração na Bíblia, ela é citada em diversos momentos. Em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Em Marcos 11,24 diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Filipenses 4,6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Senhor as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. 1 Timóteo 2,8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A oração é um reflexo da nossa intimidade com o Senhor. É por meio da oração que nós podemos conversar com o nosso Salvador. É por meio da oração que nós conseguimos entregar a Deus as nossas necessidades. Ele sabe quais são nossas necessidades. O que o Senhor quer de nós é intimidade, é reverência. Ele quer que a gente se humilhe, se prostre perante Ele, para que o nosso coração não nos engane, para que o nosso coração não nos conduza por um caminho que vai levar à morte, que foi isso que aconteceu com Jonas. O coração dele o conduziu a um caminho que o levaria à morte. Por que Jonas não quis ir pregar aos ninivitas? Porque a gente vai ver mais para frente que Jonas sabia que Deus era misericordioso. Jonas sabia que Deus poderia perdoar aquele povo. Olha a soberba no coração de Jonas, olha a raiva de Jonas para com um povo que não era o povo do Senhor. Qualquer um que o Senhor chama é povo do Senhor. Se fosse nos dias de hoje, Jonas não viria aqui neste púlpito falar para nós, porque nós não somos o povo do Senhor, nós não somos descendência de Abraão, como Jonas queria que fosse só o povo de Israel. E no momento em que Jonas entendeu que o que ele precisava era se arrepender, o que ele precisava era clamar ao Senhor, porque ele estava sendo tão desobediente quanto o povo em Nínive, aí as coisas mudaram na vida dele. E aqui Jonas ora ao Senhor, uma oração sincera, não porque ele não queria morrer. Como muitas vezes nós fazemos, nós oramos ao Senhor porque nós queremos coisas do Senhor. É igual o pastor falou aqui, isso aí é escravidão. Quando nós viemos à igreja para receber algo, isso é escravidão. Quando nós servimos para ser notados, para ter algo em troca, isso é escravidão. Isso demonstra um coração não quebrantado ainda. E aí, irmãos, infelizmente, o Senhor vai nos suscitando essa ira. E a gente vai afundando, afundando, afundando. O Senhor faz isso conosco porque Ele nos ama. O Senhor quer tirar de nós mesmos. Ele quer tirar de nós o nosso enganoso coração. E é isso que Ele faz a Jonas. E é isso que Ele quer de nós, que a gente se arrependa, que a gente faça uma oração genuína, uma oração verdadeira, que a gente se rasgue, que a gente clame a Ele, que a gente o deseje, que a gente esteja aqui nesta noite e todos os outros dias para cultuá-lo, como louvor, como adoração, como gratidão pelo que Ele já fez conosco. Jonas poderia ter agido em adoração ao Senhor. Senhor, eu vi tudo o que o Senhor fez aqui em Israel. Mesmo num reinado onde o povo não te glorificava, mesmo num reinado onde o povo se esqueceu do Senhor, onde o povo era idólatra, eu vi o Senhor agindo aqui. E se o Senhor agiu aqui, eu quero que o Senhor age assim em todos os lugares, então eu vou a Nínive. Eu não sei como eu vou chegar lá, eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu sei que o Senhor vai preparar tudo.
Jonas poderia ter agido dessa forma, mas não fez. E aí, no momento oportuno na vida de Jonas, onde ele não tinha mais possibilidades de viver, ele clama ao Senhor. E aí ele entende. Aí, quando Jonas está lá no fundo do poço, ele chega na verdade soberana do Senhor. Portanto, irmãos, a oração sincera que parte de nós com o correto propósito de engrandecer a Deus, seja através de um pedido, através de um clamor, através de um agradecimento, é capaz de nos mover em direção ao Senhor. A oração genuína demonstra reverência, confiança, fé e esperança. Essa é uma oração genuína, que é a oração que Jonas fez aqui no capítulo 2. E agora a gente vai para o segundo ponto, que é um arrependimento eficaz. Percebam que todos os 3 pontos, eles conversam entre si. Eles andam juntos. Não é um passo a passo do que fazer. Todas essas coisas devem ser feitas da mesma forma, no mesmo tempo. A gente ora ao Senhor, uma oração genuína, uma oração sincera, e juntamente com ela a gente tem um arrependimento eficaz. Nos versos 3 e 4 diz assim: Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver teu santo templo? Aqui nos versos 3 e 4, Jonas no verso 3 continua falando o quão fundo ele estava indo, o quão profundo ele estava indo, todas as ondas passaram por cima dele. E ele só ia descendo, e descendo, e descendo. Mas enquanto ele descia, ele clamava ao Senhor e ele entendia que é somente o soberano Senhor que tem o poder para conceder a Jonas, a mim e a você, a salvação. A salvação vem através do nosso Senhor. E ela só vem quando nós nos arrependemos eficazmente. O profeta no verso 3 diz: Pois me lançaste no profundo. Quem lançou Jonas no profundo? Foram os homens do barco? Fisicamente foi, mas foi quem? Foi o Senhor. O próprio Jonas falou: me joguem no barco. O pastor falou aqui esta manhã: foi o Senhor falando através da vida de Jonas: lança fora, joga para fora, porque aí vai tudo ficar tranquilo para vocês. Jonas sabia que tinha sido o Senhor, porque Jonas sabia que Deus era soberano. E naquele momento que ele foi lançado, ele entendeu que ele não conseguiria fugir do Senhor, que ele não poderia fugir do Senhor e que ele não deveria fugir do Senhor. Um arrependimento eficaz, ele vem quando a gente entende que a nossa força não vai fazer diferença nenhuma em nossas vidas. Como eu disse no início, a gente vai remar, mas para o lado contrário do que a gente está olhando. Se a gente agir na nossa própria força, no nosso próprio braço, o máximo que a gente vai ter é aplauso das pessoas, que não vale de nada. O máximo que a gente vai ter é reconhecimento dos homens de que a gente conquistou várias coisas. Isso não vale de nada. O máximo que a gente vai ter é o nosso orgulho inflado, o nosso ego inflado, a nossa soberba lá em cima, a nossa altivez. E tudo isso nós teremos aqui, até daqui 100 anos, que ninguém que está aqui vai estar aqui mais. E aí a gente vai perder aquilo que é eterno. Como disse C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. E Jonas entendeu isso. Jonas precisou ir no profundo, no abismo, para entender que o que verdadeiramente importa é a eternidade. O que verdadeiramente importa é viver debaixo da soberana vontade do Senhor para as nossas vidas. Fazendo um paralelo aqui desse início, é o que eu falei, a gente pode ver a soberania divina e a gente pode ver a responsabilidade humana. Se a gente for analisar a liberdade que Jonas teve em prosseguir no que ele achava que estava certo, ou às vezes Jonas sabia que ele estava errado. E aqui no capítulo 2 é uma prova de que ele sabia que ele estava errado, pois ele clama àquele que está certo. E nós, como filhos do Senhor, nós podemos e poderemos até em certo momento viver isso daqui. Entender que nós temos um dever, nós temos um chamado para com o Senhor. Esse chamado já está exposto na sua palavra. Deus não precisa descer aqui com uma revelação especial para nós. Deus não precisa te acordar falando assim: vai, irmão, prega a palavra.
vai lá para tal lugar, faz isso, faz aquilo. Deus não precisa disso. A palavra dele foi revelada a nós. Assim como ele fez com Jonas, naquele tempo ele falou por meio do profeta, hoje ele fala conosco através da sua palavra. É o que está escrito em Hebreus. Hoje nós temos tudo revelado para viver a santa vontade dele. E às vezes o que nós queremos é ouvir algo além. Algo que, eu sei tudo que está na palavra, mas eu quero algo além do Senhor. Você quer? Você vai ficar afundando. Você vai afundar, até você entender que o que você precisa está aqui. O que você precisa está revelado. Você precisa do Senhor. Você precisa viver debaixo da sua soberana vontade. E aí você pode achar que você tem um livre-arbítrio para escolher estar com Deus ou não, como Jonas achou. Jonas achou que ele poderia fazer ou não a vontade do Senhor, mas isso aqui é prova de que a gente não pode. O que todos nós temos é uma liberdade moral, ou como muitos gostam de chamar, uma livre agência. Nós somos livres moralmente de acordo com o que nós cremos. Os que eram pagãos eram livres para clamar aos deuses deles e tentar fazer com que os deuses deles respondessem e eles saíssem a salvo daquela situação. Nós que somos cristãos devemos agir moralmente de acordo com a santa palavra do Senhor. Esta é a nossa liberdade. É assim que nós caminhamos. E quando nós que somos o povo eleito do Senhor não caminhamos de acordo com a sua palavra, não agimos de acordo com o chamado do Senhor para as nossas vidas, a gente vai afundando. E vai afundando, até a gente entender que Ele é o Senhor das nossas vidas. Até a gente entender que Ele é o responsável pela nossa salvação. Aqui, quando Jonas ora, no verso 2, ele já está nas entranhas do peixe. E a gente poderia pensar, quem não é crente com certeza pensaria, nossa, eu já estou afogando, ainda vai vir um peixe para me triturar ainda. Já não basta eu estar afogando, ainda vem um peixe. Para Jonas não. Quando ele se arrependeu eficazmente, quando ele entendeu o que ele deveria ter entendido lá no início, e quando ele orou ao Senhor sinceramente, e foi tragado pelo peixe, ele entendeu que aquilo era a salvação do Senhor. Quando nós estamos em um momento de dificuldade, porque muitas vezes nós criamos os momentos de dificuldade em nossas vidas, nós somos os responsáveis por criar as difíceis situações em nossas vidas, porque nós tentamos agir de acordo com o nosso coração, nós precisamos afundar, viver essa dificuldade. E quando nos arrependemos eficazmente, pode aparecer uma dificuldade dentro dessa dificuldade, que a gente vai saber que é a salvação do Senhor. Às vezes você está com dificuldade na sua empresa, no seu trabalho. Às vezes você está com dificuldade dentro da sua casa, na sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. E na maioria das vezes, você é o gerador dessa dificuldade. Por você não agir de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a sua palavra, você vai gerando essas dificuldades. Ou às vezes está tudo maravilhoso. Está tão maravilhoso para você que nem precisa vir mais à igreja. Está tão maravilhoso que todo fim de semana você viaja. Está tão bom que todo fim de semana você vai comer numa cidade aqui perto, você vai visitar outra cidade, ou você vai trazer toda a sua família para estar com você, não vai dar tempo de vir à igreja. Mas está tudo maravilhoso, porque se está tudo maravilhoso, Deus está comigo. A prova de que isso é uma falácia é a vida de vários dos pais da igreja, é a vida dos apóstolos, é a vida de todos que deram continuidade à obra do Senhor. Nenhum deles teve jet ski, teve barco, nenhum deles teve de melhor. Não acreditem naquela pregação que o cara fala que Jesus era rico porque morou na praia. Irmãos, o Evangelho ele vem carregado de coisas que aos olhos do homem é loucura, mas para nós produz salvação. E se nós que somos o povo eleito do Senhor tentarmos viver nas coisas do mundo, tentarmos viver no evangelho da prosperidade, tentarmos viver no evangelho patriarcal, onde o pastor é seu dono, a sua liderança que manda nas suas atitudes, quando nós tentamos viver de acordo com essas coisas, nós não estamos vivendo o evangelho. E aí o Senhor vai suscitar a sua ira a nós. E aí Ele vai demonstrar que Ele é soberano,
que a nossa força, a nossa vontade não faz nada, até o momento em que teremos o nosso arrependimento eficaz. E é exatamente isso que ele nos mostra no verso 4. No verso 4 é a prova para nós de que Jonas se arrependeu. O que ele vai dizer? Tornarei porventura a ver seu santo templo? Jonas não estava preocupado em, Senhor, será que o Senhor vai me jogar para cima aqui de novo, eu vou poder viver? Será que o Senhor vai me dar mais uma oportunidade de dia, de poder contemplar a obra da tua criação? Não, o que Jonas fala é, Senhor, será que eu não vou ter mais a sua presença? Será que eu não vou mais escutar o Senhor falando comigo? A nossa preocupação de vida deve ser isso. A nossa vida deve refletir a glória de Deus. Nós devemos nos preocupar em ouvir ao Senhor. Nós devemos nos preocupar em ter uma vida de reverência, uma vida piedosa, em estar na presença do Senhor, como Jonas aqui figurou, em estar no templo, adorando, tendo comunhão, estando junto com os irmãos. Isso aqui deve ser o nosso prazer, isso aqui deve ser o nosso anseio, viver em unidade, com o nosso Senhor conduzindo os nossos passos, com o nosso Senhor governando as nossas vidas. Isso é uma prova do arrependimento eficaz de Jonas. Ele não estava preocupado em sair do grande peixe e voltar para Israel, para aquele tempo de bonança, de prosperidade. Ele não estava preocupado com nada disso. Ele não estava preocupado com os boletos. Ele não estava preocupado em mudar de cargo na empresa, em abrir uma segunda, uma terceira empresa. Ele não estava preocupado com o seu financeiro. Não estou falando que a gente não tem que se preocupar com isso. Só que isso não deve ser prioridade em nossas vidas. Isso não deve ter lugar nos nossos corações. O nosso coração, quem deve governar, estar no nosso coração é o Espírito Santo. E aí, se a gente for ver Paulo, como eu citei em 2 Coríntios, quando Paulo clama ao Senhor para que o Senhor tire dele aquele espinho na carne, o que o Senhor responde para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça do Senhor nos basta. Foi isso que Jonas entendeu, que a graça do Senhor bastava. Jonas não precisava nem sair daquilo ali vivo. Ele entendeu que a graça do Senhor era suficiente para ele. E é isso que nós, como igreja do Senhor, devemos entender. Mas tem um irmão aqui da igreja que tem um carrão, que viaja todo ano. Queria tanto ser... Por que aquele irmão é próspero e por que eu não sou? Às vezes você não trabalha o que você deveria estar trabalhando. Às vezes você não está estudando, se formando, se graduando, melhorando o seu lado profissional. Ou, na verdade, você não está sendo fiel ao Senhor. E o Senhor está te mostrando, pela sua dificuldade financeira, que você deve ser submetido a Ele, que você deve se humilhar a Ele, deixar Ele governar a sua vida. Porque para muitos de nós, às vezes, estar bem com Deus é justamente, eu vou conseguir servir ao Senhor quando eu estiver casado. Nossa, vai ser uma maravilha quando eu casar. Quando eu casar, vai estar eu, minha esposa, sentadinha aqui na frente, de mão levantada, adorando ao Senhor, vou ter 6 filhos. Depois a gente vê esse negócio de dinheiro. Vou ter 6 filhos, vou ter tudo, vai ser uma maravilha. Ou então, não, quando eu estiver ganhando 10 mil por mês, eu vou estar satisfeito. Eu vou conseguir servir ao Senhor, vou vir em todos os cultos, eu vou participar do seminário, eu vou participar do estudo. Ou então, aí começa a ganhar 10 mil, não, agora eu quero 20 mil. Aí ganha 20 mil, agora eu vou aproveitar os 20 mil, né? Eu posso servir ao Senhor depois que eu aposentar. Eu vou ter só 10 anos para aproveitar com os meus 20 mil. Como eu disse lá no início, o que Tiago fala é justamente sobre isso. A nossa oração ela não é sincera, porque nós pedimos para esbanjar em nossos próprios prazeres, e o nosso arrependimento não é eficaz quando tudo o que fazemos, não fazemos com o intuito de que Cristo seja glorificado. Fazemos para nós mesmos. E aqui o que Jonas entendeu foi justamente isso. Ele não queria que o povo de Nínive fosse perdoado, porque eles eram maus. Só que ele esqueceu que ele também era mau. Às vezes a gente esquece que a gente é mau. A gente esquece que, se não for a misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã em nossas vidas, não vai sobrar nada. Tudo que a gente vai fazer vai ser ruim. Vão ser caminhos que para nós parecem bons, mas no final vão resultar em morte. E muitas vezes precisaremos chegar aqui, no fundo do poço,
no fundo do abismo, para entender que se a nossa vida não for vivida para a glória de Deus, a gente não precisa nem estar vivo, que realmente não estaremos vivos. Se a gente não vive para a glória de Deus, nem vivo a gente está, irmão. A gente está vivo fisicamente, mas espiritualmente estamos mortos. Jonas estava morto espiritualmente. Há alguns teólogos, bons teólogos, que dizem que Jonas morreu. Jonas morreu fisicamente porque eles querem aproximar mais ainda o discurso de Jesus, para dizer que, assim como Jesus, Jonas também morreu e Jonas ressuscitou. Mas não precisa desse discurso. Você não precisa enxergar aqui que Jonas verdadeiramente morreu, porque aqui não estamos tratando de morte física. Ele teria sua morte física aqui, mas estamos tratando de um coração que ainda não tinha sido quebrantado, de um coração que ainda não tinha respondido eficazmente ao chamado do Senhor, de que ainda não tinha se arrependido, de que ainda não tinha clamado um clamor sincero, aquele clamor que sai do fundo da nossa alma. E nesse momento ele estava vivendo todas essas coisas. Na nossa Confissão de Fé Batista, na 689, no seu capítulo 15, que trata acerca do arrependimento para a vida e salvação, no tópico 5 diz: tal é a provisão que Deus tem feito por Cristo no pacto da graça para a preservação dos crentes para a salvação que, embora não haja pecado tão pequeno que não merece a condenação, contudo, não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem, o que torna necessária a constante pregação sobre o arrependimento. Ou seja, irmãos, pode ser o cara que rouba uma bala no pão de bala de 5 centavos, pode ser o cara que sonega imposto, pode ser o cara que conta uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, ou pode ser o cara que rouba, que mata. Não importa, todos nós estamos condenados se o Senhor não nos chamar. E todos nós devemos entender e viver todos os dias o arrependimento em nossas vidas. Sem um arrependimento, nós somos só máquinas. Nós só estamos servindo a Deus porque queremos, quando queremos, da forma com que queremos. Nós só subimos nesse púlpito para aparecer, para ficar bonito para as pessoas. Nós damos bons conselhos porque queremos que as pessoas se acheguem a nós. Sem o Senhor é só isso aí que sobra. Sem o verdadeiro arrependimento, é só isso que teremos em nossas vidas. Então, Jonas entendeu que Jonas, o seu arrependimento foi algo corretivo. Quantas e quantas vezes nós temos que agir corretivamente em nossas vidas, porque não agimos preventivamente? Se Jonas tivesse se prevenido, se precavido e sido sincero com o Senhor: Senhor meu Deus, o meu coração é mau, eu quero que aquelas pessoas não se arrependam, haja na minha vida, transforma o meu coração, me mostra o porquê o Senhor é soberano, me faça viver a tua vontade. Se ele agisse preventivamente, não teria que agir corretivamente. E muitas vezes nós sofremos por causa disso. Senhor meu Deus, eu só quero te servir no domingo à noite. Se na assembleia a igreja decidir que só vai ter o culto pela manhã, eu não venho mais.
Senhor meu Deus, eu só quero te servir domingo de manhã. Se a igreja decidir que o culto será à noite, eu não venho mais. A gente cria o nosso próprio cristianismo. A gente tenta moldar Deus de acordo com a nossa vontade. Foi isso que Jonas tentou fazer. Senhor, eu não vou pregar. Eu não vou para lá. Aquele povo não merece. Antes de você achar que seu irmão do lado não merece, olhe para dentro de você. Por que você acha que você merece alguma coisa? Porque eu acho que eu mereço alguma coisa. Nós não merecemos nada, e Ele fez. E o arrependimento eficaz nos mostra isso. Ele bate de frente com a nossa vontade, com o nosso entendimento acerca do que é o Senhor, do que é a palavra, do que é a sua soberania, do que é a nossa responsabilidade. A própria palavra de Deus nos mostra que se não fazemos as coisas para a vontade dEle, soberana, a gente vai só afundar, e no final vai ser a morte. Pode não ser a morte física. Você pode estar morrendo, ganhando seus milhares de dólares por mês. Você pode estar morrendo, vivendo o seu casamento dos sonhos. Você pode estar morrendo, cuidando dos seus filhos, como se eles fossem a prioridade em sua vida. Mas como eu disse lá no início, nós temos 3 prioridades para que tenhamos nosso coração quebrantado. A oração sincera é uma dessas prioridades e o arrependimento eficaz é outra dessas prioridades. No momento oportuno, ele reconheceu que ele estava indo para um caminho que não tinha retorno. Reconheceu que somente no Senhor ele verdadeiramente teria vida. Se humilhou, abandonou seu ódio pelos ninivitas, abandonou seu orgulho, clamou ao Senhor com verdade de coração. Reconheceu o quão pecador e miserável ele era e que, assim como os ninivitas, ele também carecia da misericórdia do Senhor. Esse é o arrependimento eficaz, o arrependimento que nos transforma, que muda as nossas vidas. Então que nós possamos ter hoje esse arrependimento eficaz, que muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. E por último, uma oração sincera e um arrependimento eficaz trazem juntamente consigo uma convicção que traz paz. Se eu clamei ao meu Senhor, Ele me respondeu, Ele me ouviu, eu me arrependi dos meus maus caminhos, agora eu tenho que me apegar a alguma coisa. A nossa convicção que traz paz é a nossa fé no Senhor, é a nossa fé no nosso Salvador. Nos versos 5 e 6 diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Olha como que muda. Até o verso 5, Jonas estava fazendo uma oração de gratidão, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor o tirou do fundo do abismo. Jonas estava contando que ele foi até o mais profundo. Se a gente vê o verso 2, o verso 3 e o verso 5, eles são muito parecidos. É Jonas contando que Deus estava afundando ele. E quanto mais ele se afundava, menos ele tinha o que fazer. Mas ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele se arrependeu do seu mau caminho. E nesse momento, ele estava lá dentro da barriga do peixe, ele falou assim: contudo, o Senhor me retirou dali, o Senhor tirou ele do fundo do abismo. O Senhor entregou aquele grande peixe para tirar Jonas daquilo ali. E Jonas não mais estava certo de que ele viveria a sua vontade. Jonas não mais estava certo de que o correto a fazer era ir contra o Senhor estava pregando, era ir contra o que o Senhor estava falando com ele. A convicção de Jonas mudou. Percebam que em todo o capítulo 2, Jonas faz o contrário do que ele fez no capítulo 1. No capítulo 1 ele fugia. Quanto mais longe do Senhor ele estivesse, para ele melhor. No capítulo 2, quando ele já não tinha mais nada o que fazer, a única coisa que ele queria era a presença do Senhor. E no verso 5, ele relembra o que ele viveu no fundo do abismo. São várias referências de salmos que Jonas cita aqui, nos versos 2, 3, no verso 5. Jonas estava orando ao Senhor a própria palavra.
Jonas estava relembrando da sua convivência no templo, da leitura, da oração, da vida com o Senhor. E aqui, no nosso último ponto, Jonas mostra o que é uma convicção que traz paz, o que é a verdadeira convicção. Jonas faz questão de demonstrar por diversas vezes a grandeza do Senhor. Quão bom Deus foi com Jonas, alguém que já estava perdido, alguém que já estava morto. O Senhor o tirou da morte, o Senhor deu vida para Jonas. Em todo momento aqui do capítulo 2 ele vai falar isso. No domingo que vem, pela manhã, nós veremos justamente isso. O finalzinho do capítulo 2, que ao Senhor pertence a salvação. Jonas entendeu que não era ele que faria as coisas ficarem da forma correta. Não era ele que poderia se esforçar para que as coisas saíssem como ele queria. Em todo tempo é o Senhor. É o oleiro que molda o vaso. É o oleiro que faz do vaso o que ele quer. Se nós formos ler a carta de Paulo aos Romanos, no tempo inteiro, é sobre isso que trata. A justificação pela fé. Um Senhor soberano, agindo soberanamente na vida de quem Ele quer. Na vida de quem lhe apraz. Porque Ele é um Deus soberano. E porque, como eu disse antes, todos nós somos maus. Todos nós somos pecadores. Se há algo de bom em nós, é Cristo. E foi aqui, nessa convicção, que trouxe paz a Jonas, que ele entendeu que é o Senhor que o direciona. E que ele só viveria a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se ele fosse obediente ao Senhor. O pecado dos ninivitas era desobediência, de todos nós. Não adianta se o pecado é infidelidade, se o pecado é a mentira, a raiz do mal é a desobediência. Se eu estou mentindo, eu sou desobediente ao Senhor. Se eu sou infiel, eu sou desobediente ao Senhor. Se eu ajo segundo a minha própria vontade, eu sou desobediente ao Senhor. Antes de Jonas pregar arrependimento àquele povo, ele teve que se arrepender. Jonas não foi lá pregar arrependimento a um povo sem ter se arrependido. Jonas não subiu naquele púlpito para falar do amor de Deus sem ter experimentado o amor de Deus. Jonas não foi falar para os ninivitas como Deus é grande, é soberano, é maravilhoso sem ter experimentado isso. E pior, ele teve que sofrer muito para entender isso. E pior ainda, quantas vezes nós sofremos muito para entender isso? Quantas vezes a palavra é exposta a nós e a gente se vira contra ela e a gente recusa. A gente recusa a reconhecer que Deus é soberano. A gente recusa a reconhecer que se não fosse pela obra de Cristo naquela cruz, nós não teríamos vida. A gente recusa a reconhecer que nós precisamos mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. A gente se recusa a ler a palavra, que é algo que nós deveríamos meditar dia e noite. É muito engraçado ouvir de um homem que estava fugindo do Senhor, que ele precisou clamar ao Senhor para que o Senhor o tirasse da sepultura. E muitas vezes a gente faz isso. A gente recusa ao Senhor, a gente vai caminhando, e quando não há mais nenhuma saída, a gente reconhece que só no Senhor há salvação, que só no Senhor nós temos vida. Muitas vezes não precisaria chegar a esse ponto em nossas vidas. Não precisaria que Jonas chegasse a esse ponto, se ele tivesse sido fiel ao Senhor desde o início. Então o que o Senhor traz para nós através da sua palavra é para que possamos ser fiéis a Ele. O teólogo holandês Abraham Kuyper certa vez disse: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Tudo é do Senhor. Ele está no céu, Ele está na terra, Ele está debaixo da terra. Ele governa todas as coisas. Nada foge do seu controle. Nada foge da sua permissão, nada foge da sua soberania divina. E reconhecer isso nos leva a ter uma convicção.
nos leva a ter uma certeza que no nosso coração traz paz. Eu já citei aqui 2 vezes Filipenses 4:6. E o que Paulo diz no 4:7 é que nós teremos paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. No momento em que nós nos prostrarmos perante ao Senhor, vivermos uma vida com oração sincera, uma vida com um arrependimento eficaz e uma convicção que nos traz paz, a gente vai ter essa paz. Essa convicção vai gerar em nós uma paz que excede todo entendimento humano. A gente está com dificuldade no casamento, permanecemos fiéis ao Senhor. E essa paz vai guardar os nossos corações. Estamos com problemas financeiros? Fidelidade ao Senhor, reverência, submissão a Ele, uma vida de convicção. Ou nós depositamos a nossa esperança no Senhor, que é o nosso Salvador, o único que pode nos salvar, ou nós depositamos nossa esperança em qualquer outra coisa, que no fim não vai nos trazer a salvação. Foi isso que Jonas entendeu. O grande peixe veio e com ele veio a esperança para a sua vida. Imagina você dentro da barriga do grande peixe, sem nenhuma esperança. É o que eu falei no início. Agora acabou, né? Para quem não tem esperança, o fim é isso. Para quem não tem a convicção genuína no seu Salvador, o fim é isso. A gente vai tremer, a gente vai ficar ansioso, a gente vai endoidar e vai morrer. Mas Jonas teve a paz, uma paz que excede todo entendimento, porque ele se prostrou perante o Senhor, porque ele se prostrou perante o nosso Salvador. O chamado de Jonas era pregar juízo a um povo desobediente. O que o profeta viveu até nesse momento foi o juízo do Senhor pela sua desobediência. Antes de pregar aquele povo, ele estava sendo pregado. E no final do verso 6, o grande grito de alívio do profeta: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor. Até a primeira parte do verso 6, Jonas estava orando, agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor fez. Aqui no finalzinho é uma oração de contrição. E até o final do capítulo 2, que vocês verão semana que vem, Jonas fará isso, uma oração de contrição, dependendo do Senhor, mostrando que o Senhor que o lançou no mar, que o fez afundar, foi o mesmo Senhor que o trouxe da sepultura. Quando diz aqui que os ferrolhos já estavam se fechando sobre Jonas, que ele estava no fundo do abismo, que era o Sheol, e por isso muitos teólogos dizem que Jonas realmente morreu fisicamente, não importa. Não importa, o que importa é entendermos que Jonas não tinha mais nenhuma opção e o Senhor ainda assim o resgatou. E é isso que o Senhor faz conosco. Muitas vezes nós não temos nenhuma opção. E no momento oportuno, quando o Senhor nos molda, nos transforma, quando Ele nos faz entender que somos dependentes deles e temos que viver debaixo da sua vontade, Ele nos traz de volta. Ele nos tira da sepultura. A salvação do Senhor, ela nos mostra que Ele nos tira da morte, Ele nos dá a vida. Na Confissão de Fé Batista, no capítulo 18, que trata acerca da segurança, da graça e da salvação, no tópico 4 diz: os verdadeiros crentes podem ter a certeza da salvação abalada, diminuída e interrompida, e isso de diversas maneiras, por negligência na preservação da mesma, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, por cederem a alguma tentação súbita ou veemente, por Deus retirar sobre eles a luz da sua presença, permitindo que mesmo que o temem caminhem em trevas, que não tenham luz. Contudo, eles nunca ficam destituídos da semente de Deus e da vida de fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência de dever. É a partir destas graças, pela operação do Espírito, que a certeza da salvação pode ser revivificada. Do devido tempo, e mediante elas, os crentes serão preservados para não caírem em um desespero total. Pode ser que a gente venha a ser acometido de alguma doença, de algum problema. Pode ser que façamos escolhas erradas
em nossas vidas ao ponto de estarmos como Jonas, sem nenhuma perspectiva. Mas no momento oportuno, o Senhor nos traz de volta à vida. O Senhor nos chama. No momento oportuno, faremos uma oração sincera, teremos um arrependimento eficaz e teremos conosco a convicção que nos traz a paz. Podemos errar, podemos pecar, não porque a gente quer. Então se for assim, eu vou continuar numa vida de pecado, que no momento oportuno o Senhor vai me chamar de volta. Pelo contrário, isso aí só demonstra que você não é salvo. Olha para a oração de Jonas. No momento oportuno ele se lembrou do Senhor, ele se lembrou de orar, de clamar, ele se lembrou da vida no templo, da vida em comunhão, da vida em unidade, e ele se lembrou que a presença de Deus valia mais do que qualquer outra coisa na vida dele. Então nós podemos passar por isso, não podemos como validação, mas podemos porque em algum momento isso aqui pode vir a acontecer conosco. Só que se a nossa fé estiver firmada no Senhor, a semente dele jamais vai sair de nós. Nós jamais iremos perder a vontade de adorar. Jamais iremos perder a vontade de estar com o nosso Salvador. Eu já conversei com umas 3, 4 pessoas que eram cristãs, que viviam verdadeiramente uma vida com o Senhor, se desviaram por tipos de pecados diferentes, mas pecados muito graves. E essas 3, 4 pessoas que falaram a mesma coisa para mim. Parece que Deus está me fechando. Parece que tudo na minha vida está acontecendo para que eu volte para o Senhor. E eu falei com elas, é assim que funciona. Olha para Jonas. Deus foi tirando de Jonas todas as oportunidades de Jonas fugir dele. E com o seu povo ele faz isso. Ele nos molda, ele nos afia, ele corta o que ele tem que cortar, ele poda o que ele tem que podar. Isso dói, isso é ruim para nós, mas isso vai nos fazer obter a salvação. Isso vai nos fazer nos aproximar do Senhor. Isso vai nos dar intimidade com o nosso Rei, com o nosso Salvador. Então, irmãos, eu queria concluir aqui, o Ministério de Louvor já pode subir. Para a gente concluir, nós vimos que em todo o capítulo 1, o homem que foi chamado por Deus para pregar arrependimento, começou a agir como pagãos que ele iria pegar em desobediência. Na tentativa tola de fugir do propósito divino, Jonas caminhou a passos largos em direção ao abismo, em direção à morte. Contudo, ao ser confrontado pela soberania divina e entender que seus caminhos o tinham levado à morte, Jonas se arrepende. E do profundo ele clama ao único que é capaz de fazer por nós tudo aquilo que jamais conseguiríamos fazer. Após isso vem o socorro do Senhor, um grande peixe, que traz a salvação e a convicção que traz paz. Assim agiu Cristo por nós. Aquele que não fugiu do seu chamado também enfrentou um abismo. Aquele que não pecou enfrentou o cálice da ira do Senhor. Aquele que não precisava se arrepender pagou um preço que nenhum pecador poderia pagar. Aquele que não se exaltou, a si mesmo se humilhou e se entregou. Cristo não só foi posto nas profundezas, ele foi morto, mas venceu a morte e ao terceiro dia ele ressuscitou. E muitas vezes uma oração que nasce no abismo da nossa alma, da nossa existência, pode ser o que vai mudar as nossas vidas, gerando em nós o verdadeiro quebrantamento. Uma oração sincera, um arrependimento eficaz e uma convicção que traz paz são 3 prioridades na vida do Filho de Deus, trazendo recomeço e direcionamento. Amém? Por fim, para a gente poder aplicar, 3 aplicações somente. A primeira, nós precisamos, assim como Jonas, nos voltar à palavra, nos voltar à presença do Senhor, para que as tempestades da vida, que muitas vezes são geradas por nós mesmos, não venham nos submergir ao ponto de nos matar. Temos que clamar a Deus com sinceridade de coração, não buscando viver de acordo com o curso do nosso coração, mas abraçando o chamado soberano do Senhor, exposto a nós através da sua palavra. A segunda aplicação, nós devemos abandonar os desejos do nosso coração, abrir mão da nossa soberba, a nossa ira, a nossa inveja, do nosso desejo de vingança, da nossa autopromoção. Para isso, precisamos nos aproximar mais e mais do Senhor, através da leitura da palavra, oração, arrependimento e comunhão com a sua igreja.
precisamos nos dispor a uma vida de unidade, para que possamos ser suporte na vida uns dos outros. Partilhar da nossa vida com os irmãos nos afasta da desobediência e nos aproxima do Senhor. Por fim, nós devemos entender que Deus é soberano. Nada foge do seu governo. Deus não somente nos criou, mas cuida de cada detalhe em nossas vidas. Por isso, precisamos nos esvaziar, nos colocando em posição de servos, agindo com reverência perante o Senhor. Temos que entender que, por vezes, passaremos por dificuldades, perdas, passaremos por más escolhas, mas que nada disso pode nos afastar da presença de Deus. O momento difícil também é cuidado de Deus para conosco, nos moldando e nos transformando. Nem Jonas, nem eu e nem você podemos fugir dos decretos divinos do Senhor. Que possamos hoje orar ao nosso Senhor com verdade e singeleza de coração, nos arrependendo de nossa desobediência e que possamos manter os nossos olhos fixos naquele que nos deu vida. Amém?